Olá, o meu nome é Raquel Soares e sejam bem-vindos à conferência. Nesta aula, nós vamos trabalhar sobre personal branding. É sempre aqui muitas dúvidas do que é que nós podemos fazer para trabalhar a nossa marca. Uma coisa é certa, todos nós temos uma marca, podemos ou não gerir. E é este o desafio que, ao longo desta nossa aula, vou passar ferramentas que, de uma forma simples, vos vai ajudar a criar aqui objetivos para o próximo ano. É muito comum os profissionais irem adiando aqui algumas questões em relação à sua própria marca. É normal nós pensarmos em definir objetivos, às vezes, nas empresas, quando estamos a trabalhar numa empresa, em que são definidos, e aqui a questão é que cada um de vocês olhe para si como uma marca e vamos adequar, no fundo, todas estas ferramentas que nós podemos então trabalhar. Esta pretende ser aqui uma aula prática, portanto, eu vou passar aqui as guidelines, no fundo, que nós temos que considerar em todo este processo e deixar aqui no final um momento para que, em direto, nós possamos também responder a todas as dúvidas e questões que tenham para me colocar. Portanto, tomar nota, que vai ser aqui sempre um desafio. E antes de partilhar aqui a apresentação que eu tenho, que eu preparei para vocês, há já uma questão que quero lançar, que é a este momento, a esta data, se tiverem que definir qual será a palavra que melhor descreve a vossa marca, escrevam, né? Pode ser uma palavra, pode ser um adjetivo, algo que a este momento, sem pensarem muito, que defina a vossa marca. Muito bem, então a apresentação que depois vos vamos também fazer chegar, vamos então trabalhar e olhar aqui para 5 princípios que nós vamos considerar. Antes de mais, aqui apresentar-me um pouco e entenderem o porquê também de este momento ser tão importante para mim, porque se tornou de facto aqui a minha missão de inspirar e transformar marcas pessoais. A minha formação de base é em gestão de recursos humanos, são 25 anos a trabalhar nesta área, sendo que os últimos, tendo em conta aqui os projetos que fui desenvolvendo, os últimos anos de facto têm sido dedicados a gerir marcas pessoais. É um desafio, é um caminho muito bonito de ver depois todos os profissionais a brilharem, a desmistificar aqui um pouco do que é uma marca pessoal do sucesso, porque de facto os critérios, e é esse o brilho realmente das marcas pessoais, os critérios vão sempre alterar, porque cada um de vocês é uma marca única e a beleza está precisamente aí. Nunca queiram fazer esta comparação de se comparar permanentemente com outros profissionais. Aqui outro desafio a lançar. Pensem também em profissionais de duas formas, que estejam ligados à vossa área, naturalmente, porque ajuda, e pensem em dois critérios. Um, profissionais que vos inspirem de uma forma positiva, e dois, profissionais que de facto não vos inspiram, que vocês conseguem claramente identificar, a dizer, eu nunca irei fazer algo e comunicar, no fundo, todo o saber e conhecimento que temos. Nós queremos muito, e quando eu trabalho com clientes as marcas pessoais, quando começamos aqui a geri-las, é sempre uma das primeiras questões que eu coloco, é a pessoa de facto libertar-se muito destas crenças e é comum às vezes vermos alguns profissionais a adotarem aqui comunicação muito repetida porque consideram o caminho de outra marca e não olham de facto com consideração, com respeito, com a dignidade que a vossa marca tem. Esta questão de nós fazermos comparações às vezes tem a ver com sentirmos-nos menos confiantes e acharmos que se aquela pessoa está a tomar aquele caminho, pode ser de facto também funciona em mim. Nós podemos ter como inspiração, mas não aplicar diretamente. Nós podemos usar uma das técnicas que se usa bastante na gestão de marca, que é modelagem, ou seja, eu vou modelar algo que eu identifico num profissional que eu de facto considero que será uma, uma referência na minha área e vou modular a mim, às minhas necessidades, ao meu objetivo, ao meu propósito, à minha missão. Mas antes de avançarmos aqui, explicar-vos também que todo este processo, quando se fala de personal branding, de facto, se tivesse que traduzir
Em português, eu teria que dizer gestão de marca pessoal. E os conceitos às vezes são um pouco confusos, mas era aquilo que eu dizia logo no início. Todos nós temos uma marca, podemos ou não geri-la. Tomando a decisão de nós gerirmos essa marca, então iniciamos um caminho de um processo. Um processo que tem aqui 5 elementos que são, de facto, são os pilares que vão sustentar todo este processo e, como tal, eles vão estar interligados, ou seja, o resultado de cada um deles, o que vamos desenvolvendo em cada um deles, vai determinar o sucesso ou não desta gestão de marca que iniciamos. É óbvio que quando bem gerida uma marca pessoal, cada vez mais nós temos esta noção e que é mensurável, ok? Um processo de personal branding tem que ser sempre mensurado, há objetivos que são definidos e nós temos que definir exatamente quais são dentro destes critérios, como é que nós vamos medir esse sucesso ou não, porque isso vai nos permitir, neste processo, entramos em melhoria contínua, ele não é estanque, e então vamos conseguir parar, fazer esta avaliação, ajustar aqui alguns elementos, se assim houver necessidade, e continuar a fazer este desenvolvimento. Apresento-vos a metodologia TOBE, foi uma metodologia que eu desenvolvi há cerca de 10 anos e que aplico com os meus clientes. Este é um exercício que eu gostaria muito e tenho todo o gosto em partilhar convosco, em que vamos olhar e iniciar uma primeira análise, ou seja, vocês têm aqui uma escala de 1 a 10, sendo que 1 vocês vão considerar quando não se sentem tão confortáveis e 10 quando vocês se sentem mais confortáveis. E vamos iniciar precisamente aqui, no pilar 1, de marca pessoal ou identidade, se fizer mais sentido para vocês pensarem assim. E imaginem que eu iria definir, iria medir aqui, que iria pontuar que eu estaria não tão confortável com a minha identidade, porque há aqui uma série de dúvidas e que eu tenho essa consciência que eu vou ter que parar e definir aqui o que é que vou ter que fazer. Não há certos ou errados, ok? Usem, de facto, esta ferramenta de uma forma muito honesta convosco, muito transparente, porque só assim é que vocês vão conseguir definir o que é que poderão fazer. Dentro de cada esta avaliação, que vai com certeza alterar para cada um de vocês, e vão definir, pintar, como vocês considerarem melhor, como é que vocês estariam. Num segundo momento, iríamos definir o que é que estariam disponíveis para fazer. Imaginem que, quer dizer, vai depender também aqui, não há uma regra específica, porque de facto vai variar do ponto em que a pessoa está. Se me estás a ouvir e que já tens noção da tua marca pessoal e de facto já estás aqui num processo de desenvolvimento muito maior do que outra pessoa que nunca pensou em si como uma marca. É natural que, não quer dizer que esteja certo ou errado, mas é natural que aqui vamos ter, o resultado vai depender muito do esforço e da dedicação que a pessoa vai fazer. Mas imaginem que a pessoa está de facto aqui muito disponível e há aqui uma série de critérios que já tem maturidade, tem esta visão, está de facto até nos objetivos do próximo ano. Em cada um deles em que vocês iriam depois, entretanto, alterar e mensurar, e imaginem que teríamos aqui alguém que ainda não está muito à vontade na sua comunicação e até poderia colocar aqui algo mais real. Apliquem sempre, quando estiverem a fazer esta medição, sempre os princípios de que sejam estes objetivos, que sejam SMART, ou seja, que eles sejam execuíveis, nunca apontem, nunca definam algo em que vocês sabem que não vai estar alinhado com a vossa realidade, ou porque tem a ver com a área em que vocês estão a trabalhar e que ainda está no início, portanto ainda implica aqui muita dedicação e que vocês ainda não vão conseguir integrar na vossa agenda diária tempo suficiente para fazerem este desenvolvimento, porque não vejam isto como uma receita mágica. Eu gosto de ser muito transparente e honesta quando inicio um processo de personal branding com o meu cliente, só vai depender, o resultado só vai depender se a pessoa de facto está focada, está determinada em que isto aconteça e realmente isso implica tempo, implica dedicação.
o maior ganho que poderá ter é que isto vai ser uma aprendizagem que vai ficar na vida. E a partir do momento em que vamos entrar aqui em processo de melhoria contínua, como é óbvio, nós vamos ter sempre aqui momentos de paragem que vão definir, tendo em conta os objetivos, que vão definir, como é óbvio, mas também os critérios, se a pessoa de facto quer fazer isto de uma forma mais rápida ou não. E então, dentro do processo de personal branding, eu há pouco explicava-vos que temos aqui os 5 pilares da qual eu trabalho a minha metodologia. Então, dentro aqui deste primeiro pilar, da identidade, este talvez seja aqui o pilar mais difícil, porque implica de facto tomar a decisão e nós não gostamos de olhar para nós. Nós somos sempre muito críticos com os outros, às vezes demasiado duros até connosco também, mas temos sempre uma palavra a dizer para os outros e às vezes muita dificuldade de parar, de fazermos este momento de paragem, olharmos para nós e definirmos aqui de uma forma com clareza, definirmos aqui este caminho. Portanto, às vezes este primeiro pilar custa a pessoa a tomar a decisão, envolver-se, ter esse compromisso, mas ele será o pilar mais difícil, como eu vos dizia, por todas estas razões que estou a explicar, mas ele vai ser dos mais importantes, porque ele vai definir todos os outros, ou seja, tudo o que nós vamos definir aqui no pilar 1 de identidade da vossa marca pessoal vai ter impacto em todos os outros pilares. Passamos aqui para o posicionamento, ou seja, o que vocês vão definir na vossa identidade vai definir claramente aqui o posicionamento. E o posicionamento é no fundo o que vos vai destacar no mercado. Vocês vão dizer ao mercado como é que querem que o mercado vos veja. Vão se posicionar em determinada área, com determinada oferta, com determinado conhecimento e experiência que pode de facto ser posicionado e que vai permitir que o mercado também olhe para vocês da forma como vocês estão a decidir que assim seja. E aqui é sempre uma dificuldade dos profissionais que deixam que esta seja uma decisão feita pelo mercado e não propriamente por vocês. E às vezes acontece estarmos em empresas que somos miseravelmente infelizes, que não gostamos do que estamos a fazer, mas porque tivemos terminado a formação, seguindo aqui o ciclo do que é esperado pelo mercado, vamos adotar determinadas funções. Dou-vos o meu exemplo. Eu tenho 25 anos, de facto, de experiência em gestão de recursos humanos, toda a minha carreira foi dedicada a esta área, mas a determinada, e assumi ao longo da minha carreira aqui cargos de direção de recursos humanos, mas a determinada altura eu percebi que queria mais, havia algo que me movia para criar algo maior do que eu e criar aqui também este legado de trabalhar as marcas pessoais. É óbvio que eu não vou excluir todo o conhecimento de experiência que eu tive durante todos esses anos nesses cargos de direção. Muito pelo contrário, eu usei esse conhecimento e adaptei à forma como eu me queria posicionar no mercado de trabalho. Neste momento, o meu posicionamento acaba por ser como especialista em personal branding, muito focado sempre aqui em cargos de liderança, porque toda a experiência que eu tive no mundo corporativo me permitiu também que eu fizesse esse posicionamento. E em vez do mercado ditar que, ok, vou olhar para a Raquel, que tem 25 anos de experiência, muita formação na área da gestão de recursos humanos, então provavelmente ela estará disponível para fazer este cargo. Não. Eu estou disponível para entregar os serviços que eu defini que o meu conhecimento vai de facto agregar valor às outras pessoas. E às vezes temos aqui esta dificuldade também de assumir este posicionamento e que dificulta termos aqui carreiras mais bem-sucedidas, mais felizes ou não. Portanto, este posicionamento será ditado aqui pelo posicionamento que vos vai destacar no mercado. Passamos então para a reputação, ou seja, depois de definirmos aqui este posicionamento, vamos ter realmente aqui uma reputação que ela sim tem que ser construída, vai ser com base nos valores que nós definimos, na nossa missão, no nosso propósito, que ao posicionarmos e nos destacarmos no mercado de trabalho, nós vamos construindo aqui a nossa reputação. Se eu defini nos meus valores que a transparência, o compromisso, a dedicação são valores que fazem parte da minha marca, eu vou de facto cumpri-los e fazer com que todas as pessoas com quem eu estou envolvida, sejam clientes, parceiros, em boa verdade, todos os stakeholders que andam à volta da minha marca pessoal, que sintam esses valores, não apenas por palavras, mas por atos, todas as decisões, e isso é uma coisa que todos nós podemos decidir, é o comportamento que nós vamos ter para passar
todos os nossos valores, toda a nossa identidade, ela de facto ser sentida pelos nossos stakeholders. E esta reputação, da mesma forma que eu vos dizia que a marca pessoal seria o pilar mais difícil de trabalhar, a reputação será o pilar mais frágil, porque muitas das vezes não é tão valorizado pelo profissional e rapidamente o podemos perder. E a reputação vale muito. Não representa somente o vosso nome, não representa somente a vossa função, representa tudo que envolve a vossa marca pessoal. E se nós perdermos essa confiança, deixarmos ser credíveis no mercado de trabalho, há muita dificuldade às vezes em recuperar, implica tempo, implica novas conquistas e, em muitos casos, poderá não ser recuperável, ok? Então, olharmos aqui para a reputação dessa forma, com esse critério do impacto que ela terá. É óbvio que depois deste resultado, desta reputação que nós vamos criando, não é? Que vamos refletindo na nossa confiança que estabelecemos no mercado, chegamos aqui à imagem pessoal e esta imagem vai comunicar como a nossa autenticidade visualmente é vista. Aqui eu gostava este pilar da imagem também levanta sempre aqui muitas questões, que é a imagem é muito mais do que nós vestimos, a forma como nós nos apresentamos. É óbvio que dentro da imagem nós vamos ter realmente aqui técnicas de imagem pessoal, que aí tem a ver com a nossa personalidade, estilo, tem a ver com as cores que nós utilizamos, utilizando aqui a psicologia da cor, ou então utilizarmos aqui as cores que melhor trazem harmonia à nossa imagem, considerando a nossa cor de pele, nossa cor de cabelo, dos nossos olhos, e pensarmos até sempre aqui na cor dessas duas dimensões que são importantíssimas. A física, como eu dizia, que tem a ver com todas as características que vocês têm individuais, e depois também aqui a dimensão emocional, ou seja, muitas das vezes nós podemos provocar uma emoção do outro lado. O facto de por hoje eu estar com roupas aqui um pouco mais claras, provoca também aqui, a intenção é provocar aqui alguma proximidade convosco. Da mesma forma, se existe aqui um apontamento de cor, também será uma cor que provoca a criatividade, ao mesmo tempo a emoção e até paixão por toda esta área que eu acabo por sentir. E quando eu digo isto, não é um critério que será seguido por todas as personalidades de estilo e por todas as marcas, tem a ver com a minha. Dentro da cor, há aqui também uma sugestão que eu vos deixo, que é um princípio muito interessante às vezes a considerarmos, que dentro da roda da cor nós temos as cores mais claras, as cores mais escuras, as frias, esta coloração vai sempre alterando, mas olharmos para a cor sempre aqui com este critério. E ao utilizarmos, esta é uma boa sugestão que podemos aplicar no dia a dia, ao utilizarmos cores mais claras, nós automaticamente estamos a criar mais proximidade do nosso interlocutor, porque pode ser esse o nosso objetivo. Mas ao mesmo tempo, se utilizarmos cores mais escuras, elas vão provocar um afastamento do nosso interlocutor. Tem muito a ver com o contexto, o evento onde vamos estar inseridos do ponto de vista de trabalho e que poderemos querer usar isto. Dentro aqui da imagem profissional, como eu vos dizia, é a forma como nós comunicamos a nossa identidade visualmente. Falei-vos aqui um pouco da questão de imagem, do ponto de vista de imagem pessoal, mas existe também todos os outros critérios da nossa linguagem não verbal, como nós utilizamos o nosso tom de voz, como o nosso corpo se movimenta, se é mais próximo, se vai criar mais algum afastamento, se vai trazer o poder à nossa comunicação, e tudo isto encaixa dentro deste pilar da imagem profissional. Ele vai ser usado e deve ser usado para comunicar tudo o que nós fomos definindo nos outros pilares. E tem que haver coerência, tem que haver equilíbrio, por isso não podemos criar aqui personas de uma marca pessoal que ela não existe e de que termos aqui esta tentação, às vezes, de utilizarmos coisas que às vezes existem essas sugestões, se nós queremos trazer uma imagem mais formal, mais profissional, podemos utilizar, imaginem um blazer. Nem todas as pessoas gostam de blazer e o blazer não vai ser por si só uma peça que vai provocar este profissionalismo. Contudo, porque nem todas as pessoas gostam de utilizar blazer, mas contudo nós podemos retirar dessa peça os elementos que são sim importantes para a imagem profissional, que o blazer o que é que tem? Tem linhas muito estruturadas e que nós podemos adotar, imaginem, numa camisa.
ok? Portanto, não vejam a imagem profissional aqui quase como um catálogo que se eu quero ter uma imagem mais profissional, eu tenho que utilizar isto, isto e isto, ou se quero ter uma imagem mais criativa, tenho que utilizar isto, isto e isto. Não, o foco é mesmo em vocês, como é que vocês realmente se sentem melhor. E normalmente com alguns clientes já aconteceu isto, as pessoas até se sentirem um pouco confusas com a imagem que têm, porque acabam por adotar imagens que não são a delas, e então quando nós fazemos esta questão de qual é o look que se sente mais confiante, qual é o look que se sente mais confortável, seja o que for, porque tem a ver com nós queremos passar a imagem, com a nossa essência, com a nossa identidade. E por isso é que a minha sugestão é amanhã, quando vocês, aqui fica já outro exercício, quando vocês escolherem as vossas peças, não pensem o que é que eu vou vestir. Façam antes a pergunta como é que eu me quero sentir. E imaginem que vocês nessa agenda vão ter uma reunião importante em que vocês se prepararam. Então, eu quero me sentir confiante. E vão começando aqui a selecionar peças que vocês já sabem automaticamente que têm essa sensação. Comecem a ficar mais atentos à forma como vocês se vão vestindo a vossa escolha, explorem aqui até outras peças, eventualmente, que às vezes estão aí nos armários, já ainda com etiqueta, que foram compradas. De duas, uma, ou elas passam a integrar aqui as vossas escolhas, ou realmente não fazem parte, foram uma compra errada, há que assumir e retirem do vosso armário. Elas trazem ruído visual. Uh, eu gosto muito de trabalhar a imagem profissional dos meus clientes, sempre aqui de uma forma considerando aqui critérios que para mim, que têm a ver com os meus valores também, que são muito importantes cada vez mais nos dias em que vivemos. Termos um critério de usarmos sempre este princípio, o menos é mais. Nós não precisamos de ter a mala, e aqui vou dizer para as mulheres que utilizam malas, para os homens eventualmente que também utilizam, mas nós não precisamos da mala da marca XPTO para trazer este sentimento de confiança. Aquela marca pode só ser importante porque representa algo emocional para aquela pessoa, ok? Nós não precisamos de fazer ostentação de determinadas marcas só porque sim. Então começarem a pensar no que realmente vocês precisam para sentir essa imagem de confiança e vai variar e de uma forma muito bonita que eu gosto imenso depois de ver esta descoberta que as pessoas começam a dizer, pois eu realmente não preciso utilizar um blazer, ou sim, não é? Ou se tiverem que utilizar, sim, mas para me sentir então confiante e permitam-se fazer essa exploração e começarem até a olhar realmente para todo o vosso armário de uma forma também aqui sustentável, e entra aqui outro princípio que para mim é muito importante, se de facto nós temos menos peças, nós começamos até a fazer um investimento de uma forma com muito mais critério na qualidade e de facto na quantidade. Isso vai permitir que estas peças aguentem muito mais num guarda-roupa, afastar-nos aqui da ideia das tendências. De facto, as tendências são impostas pela indústria da moda, porque faz parte do modelo de negócio deles, mas efetivamente, quando nós temos um profissional que sabe muito bem o que é que tem que comunicar, ele não vai precisar de entrar em tendências. Ele vai saber exatamente o que é que tem que utilizar, e essas peças vão fazer parte de um armário cápsula, um conceito cada vez mais utilizado em muitos profissionais, em que esse armário cápsula tem as peças essenciais, escolhidas de uma forma com critério, de uma forma em que traga aqui harmonia e que possam ser conjugadas, portanto, que vai permitir uma série de conjugações e aumentar realmente aqui o uso dessas peças. Isto vai permitir ganhar tempo e poupar dinheiro ao mesmo tempo, porque reparem, vocês podem comprar uma peça de um valor menor, mas se vocês a vão usar uma, duas vezes, essa peça torna-se caríssima. E da mesma forma, se vocês comprarem uma peça que eventualmente pode ter aqui um custo maior pela sua qualidade, porque ao valorizarmos aqui materiais mais naturais, vai permitir também aqui uma relação no toque com o nosso corpo que se calhar vai nos trazer até mais conforto. Vou dar o exemplo do algodão. Se nós vamos estar em cima de um palco em que automaticamente, independentemente se a pessoa tem mais à vontade ou não de comunicação em público, naturalmente aquela pessoa vai estar mais nervosa, vai transpirar mais, e se está a usar uma peça que tem aqui materiais mais artificiais, poliéster e por aí fora, provavelmente o contacto com a pele não vai ser nada simpático, não vai ser agradável, vai transmitir, não vai permitir o corpo respirar, portanto fica com uma sensação de calor,
de aflição e então os níveis de ansiedade até vão aumentar muito mais. Portanto, começarmos a pensar porque vou utilizar algodão e não poliéster, vou valorizar este material e porquê? Ok? Começarem a pensar nessas situações em que, principalmente aqui as que vos causam mais stress, níveis de stress e de ansiedade. E chegamos aqui ao quinto pilar, ou seja, depois de eu ter aqui uma identidade muito bem definida, falei aqui um pouco mais da imagem, da voz, também aqui há profissionais que já têm até um logótipo, portanto há aqui cores até começam até já a ser aqui muito bem definidas, e então manterem-se fiéis a essa identidade para que essa imagem seja coerente em tudo que está definido para trás e para que vá facilitar também aqui este pilar da comunicação. É um erro comum os profissionais iniciarem os seus processos de gestão de marca pela comunicação. E é errado, porque vão estar a comunicar algo que não está definido, que não foi sentido, que não foi estruturado, que não chegaram aqui, é que é muito profundo, é muito profundo. Nós, quando começamos aqui a definir toda esta identidade, começamos também a conhecer de uma forma muito mais sentida e segura realmente do que é que nós queremos comunicar, e só aí é que faz sentido nós olharmos para a comunicação. Onde vamos estar a comunicar? Onde é que está o nosso público-alvo? Como é que eu tenho que comunicar com ele? Qual é o tom de voz que eu tenho que comunicar? Como é que eu tenho que escrever? E quando eu digo aqui de comunicação, não vejam isto somente nas redes sociais, é óbvio que é um dos canais escolhermos qual o canal que será mais adequado para comunicarmos com o nosso público-alvo, mas também é frequentemente esquecido que esta comunicação é feita no dia a dia, com o meu colega de trabalho, com a minha equipa, com o meu líder, com o meu cliente, com a minha família, com os meus amigos. Por isso, quando iniciamos aqui um processo de gestão de marca, isto tem aqui impacto claramente na nossa vida profissional, mas também na pessoal. Nós não podemos dizer que eu defini aqui um critério, para mim, um valor de empatia, é algo que vai guiar completamente a minha marca pessoal. E depois vemos no dia a dia, na comunicação, que aquela pessoa de facto não é empática. Então cai rapidamente o nível de credibilidade e de confiança, vai colocar em causa claramente a sua reputação e não tem impacto. As pessoas cada vez mais hoje valorizam comunicações genuínas, verdadeiras, que as pessoas sintam que aquilo é transparente, que faz parte, não criarmos aqui uma ideia romantizada que as marcas de sucesso de facto têm, são perfeitas. Nós somos humanos, não somos perfeitos, temos aqui qualidades que nos fazem brilhar e temos também ao mesmo tempo aqui competências que temos que melhorar e que entramos realmente aqui em melhoria contínua. Portanto, se ao definirem aqui todo este vosso processo e que vocês chegarem à conclusão a dizer não, eu ainda não sinto que cheguei ao meu público, eu ainda não sinto aquela ligação, aquele reconhecimento, porque são as pessoas que de facto vos vão reconhecer, estas marcas magnéticas que cada vez mais vemos grandes líderes até usarem para comunicar os seus negócios, elas acontecem porque de facto as pessoas acabam por mostrar essa transparência, tornarem-se vulneráveis, serem humanas, simplesmente. E então essa transparência, aqui sempre que perceber que tudo que nós vamos comunicar vai ser sempre para colocar ao serviço do mundo, num primeiro momento diretamente àquele público-alvo que nós definimos que vai ser o nosso, que é o público adequado para a nossa marca, mas de facto termos noção que nós temos que colocar, dar ao mundo, servir a nossa marca, o nosso conhecimento, a nossa experiência, ela vai ter que ser usada por outras pessoas que eventualmente vão desenvolver ainda coisas maiores. E esta ligação, esta partilha, esta colaboração torna de facto aqui as nossas marcas magnéticas. Ao olharmos para cada um destes pilares, esta percepção que temos que ter em cada um dos pilares quando os começamos a definir, nunca tentem passar esta sequência. Vocês vão ter grandes dificuldades se assim o fizerem. É óbvio que depois de estarem todas elas desenvolvidas, poderão ter necessidade de olhar e
imaginem, eu vou retificar aqui o meu posicionamento. De facto, eu tenho aqui na minha bagagem, nas minhas soft skills e hard skills, quando eu vou fazer aqui esta análise, há aqui algo que me permite eu ter um posicionamento diferente. Então vou tê-lo, ok? E vou fazer aqui esta correção, para que este posicionamento esteja realmente aqui alinhado com todos os outros pilares que eu estou a definir. Reparem, partilho convosco esta minha experiência. Ao longo destes últimos 10 anos, eu fui, no primeiro momento, eu tinha muito receio em me posicionar como uma profissional, como mentora, como coach, como consultora em personal branding. O mercado ainda não estava pronto, as pessoas não entendiam que poderia ser um serviço. Eu tive algum receio no início, mas isso não me permitiu, ou não foi a razão, melhor dizendo, não foi a razão de eu não trabalhar essa competência. E fui alterando, não é? Aos poucos eu fui valorizando cada vez mais, porque eram as pessoas, eram os clientes que passavam por mim e que por esse momento de transformação que tinham da sua marca pessoal e que iam recomendando. Então, a certa altura, antes de eu dizer que era especialista em recurso, em personal branding, eram as pessoas, eram os meus clientes, de facto, quando me recomendavam, diziam: Raquel, tu é uma especialista nesta área, vais ficar em boas mãos com ela. Portanto, este posicionamento, e dei aqui este exemplo, mas este posicionamento, como vocês podem agora olhar aqui de uma forma mais holística para todo este processo, ela vai ter aqui um impacto enorme. O que eu fui definindo, o que eu defini na minha identidade, para me posicionar no mercado, ao longo deste meu posicionamento, fui construindo uma reputação que me permite realmente sustentar e usar a minha identidade visual para comunicar as minhas competências, reforçar o meu posicionamento, fazer prova, de facto, aqui da minha reputação e então, assim, comunicar esta minha marca pessoal. Um, é um processo muito, muito bonito. E se me estão a ouvir, a pessoa que me está a ouvir e que sinta que de alguma forma tem receio, que não é para mim, esta questão da marca pessoal é para alguém que tem uma posição de liderança, não é. Nunca sintam que são menores, nunca, porque dentro de todas essas bagagens que aí está, de experiência, de competências, de formação, de experiência de vida, há algo que realmente vocês não estão a usar, porque não se permitiram, porque acham sempre, há uma crença muito enraizada de que não são capazes, não é para mim, eu nem vou sequer pensar nisto ou perder tempo a fazer seja o que for. Partilho também aqui acho que é uma forma muito simples de nós usarmos, dentro aqui da metodologia To Be, que eu normalmente utilizo, que acho que é aqui um bom ponto de partida, e acho que este também aqui seria o momento ideal também de vos deixar esta ferramenta. Num primeiro momento, vocês pensarem no vosso propósito, qual é a vossa missão, definirem aqui os vossos valores, definam 4 valores que representam a vossa marca pessoal, definam já os objetivos para 2025, não esperem por dezembro, não acontece nada mágico, 31 para 1 de janeiro, nada. Definam já, comecem a definir, olhem de uma forma global para o próximo ano, separem por 3 meses, que talvez possa ser mais fácil para vocês, e dizerem, ok, no final deste primeiro trimestre eu vou ter que conseguir fazer isto, eu vou fazer isto, e quando defino um objetivo, qual é o meu plano de ação? Como é que eu vou lá chegar? O que é que eu preciso fazer? Preciso fazer formação, preciso me treinar, quero, no final de março de 2025, eu quero melhorar as minhas competências de comunicação. Muito bem, qual é a minha dificuldade? Eu não sei fazer colocação da minha voz, eu não sei definir quais são as palavras-chave que eu tenho a utilizar na minha comunicação. Eu sinto aqui muita ansiedade quando tenho que estar fazer uma apresentação em público ou em cima de um palco. Portanto, identificar qual um plano de ação? Vamos identificar as nossas emoções, quais são as emoções que eu sinto quando estou em cima de um palco e aprender a geri-las para diminuir os níveis de ansiedade e então usar isso de uma forma produtiva, que é, se eu vou estar ansiosa, preciso de preparar toda a minha apresentação, preciso de a treinar, portanto, vou gerir o meu tempo de uma forma diferente. Estão a ver que só um objetivo, uma série de ações que são necessárias para chegar lá, este foi só um exemplo. Acreditem. E estava-vos a falar até
de alguma forma porque eu senti, ok? Eu lembro-me que a minha vida de estudante, eu sou uma pessoa tímida, eu tinha muita dificuldade em falar em público. O pensar em estar perante uma plateia ou uma equipa a fazer uma apresentação era algo que me deixava muito, muito nervosa. E muitas das vezes eu perdi oportunidades porque não conseguia passar toda a minha competência técnica. Até que houve um momento, e felizmente foi muito cedo na minha carreira, em que eu percebi que eu tinha que desenvolver a minha comunicação em público. E hoje não quero dizer que eu não sinta aqui alguma ansiedade, mas ao mesmo tempo defini uma série de outras competências, treinei-me e percebi que eu posso melhorar. Não deixei de ser quem sou, mas ao mesmo tempo fui adquirindo aqui competências que me permitam fazer uma comunicação em público sem que isso vá impedir eu perder oportunidades, colocar em causa o meu posicionamento e diminuir a credibilidade da minha marca pessoal. Muito pelo contrário, passei a utilizar algo que de facto era uma fragilidade na minha marca pessoal, hoje com uma forma muito genuína. Se calhar não é perfeita, e não é de todo, também não é essa a minha intenção, mas com muita paixão. Eu tenho sempre, defini sempre isso nas minhas apresentações em público, que eu queria muito que as pessoas sentissem a paixão que é desenvolver a marca pessoal e que esse foi um momento de viragem completamente na minha carreira e que ao trabalhar todos estes 10 anos já me passaram inúmeras marcas pessoais, desde os mais tímidos aos mais audazes, desde os mais sonhadores aos mais céticos e que no final do processo, de facto, a pessoa consegue olhar para ela de uma forma muito diferente e escalar aqui uma gestão de uma carreira que até então estava muito concentrada numa só rota, num só caminho. Portanto, permitam-se, de facto, fazer isso. Essa é uma decisão vossa, ninguém vai fazer por vocês, acreditem. A reputação. Qual é de facto a vossa reputação neste momento no mercado? Se vocês pedissem neste momento e façam esse exercício já, peguem no vosso telemóvel e enviem esta mensagem, por favor, usem uma palavra, um adjetivo que me descreva, ok? E usem isto para o máximo de pessoas que vocês consigam, usem o mesmo texto, deem aqui algum enquadramento para as pessoas entenderem o que é que vocês estão a fazer? Estou a assistir a uma formação, é muito importante para mim perceber como é que eu sou percepcionada, por isso peço a tua ajuda. Escolhe uma palavra que me defina, ok? E é muito interessante vocês terem já aí esse feedback. Top of mind, ou seja, como é que vocês, qual é a vossa diferença? Como é que vocês ficam top of mind na cabeça das pessoas? Como é que vocês vão deixar aqui a vossa marca? Por que é que vocês são conhecidos? Ou então, se ainda não são, como é que vocês gostariam de ser conhecidos? É muito importante olhar para esta diferenciação. Dá-vos um poder imenso. É vocês usarem as competências que vos faz brilhar. Às vezes podem ser técnicas e dizer, eu sou muito boa nisto, eu tenho aqui uma capacidade imensa de gerir conflitos, de gestão de tempo, de gestão de projeto. Eu tenho aqui uma capacidade de empatia, de uma comunicação tranquila, o que for. E isto faz com que o meu trabalho traga realmente aqui diferenciação em todas as pessoas que se cruzam no meu caminho. Portanto, pensar como é que vocês ficam na cabeça das pessoas, top of mind. Definirmos aqui também qual é o público-alvo. Criem a vossa persona, ok? Quando nós estamos a falar para todas as pessoas, é muito mais difícil nós entendermos, escolhermos as palavras certas, perceber qual é o nosso tom de voz, o nosso tom de escrita, se é mais próximo, se não é, se é mais criativo, se é mais, vamos trazer aqui algum sentido de humor. Como é que as pessoas vão identificar, reconhecer na vossa comunicação? Portanto, criar uma persona, definir uma persona é muito, muito, muito interessante. Existem imensas ferramentas que os podem ajudar, que existem até alguns templates. Eu gosto de utilizar muito da Milanote, ok? Que tem até um template para persona e que conseguem utilizar de forma muito, muito prática e rápida, porque visualmente tem aqui muita, muita importância. Vamos ficar em contacto, é já aqui o
o meu desafio e o meu convite, que terei todo o gosto em, para além aqui deste momento em que vamos estar juntos, que me acompanhem nas minhas redes sociais. É uma forma de também continuarem a ver aqui mais conteúdo sobre personal branding no Instagram e no LinkedIn. Façam também aqui o convite, identifiquem-se que estivemos juntos aqui, que vai ser uma forma também de conversarmos para além disto. Muito obrigada por estarem atentos a esta apresentação. Esta vai ser aqui a base de gerirem a vossa marca, tomem essa decisão. Obrigada por também estarem aqui presentes, por terem também aqui tomado a decisão de estarem presentes e continuem a desafiarem-se a vocês próprios, a aprenderem e a crescerem. E fica claramente aqui um até já, e vamos deixar um momento para dúvidas, perguntas, partilhas, reflexões, que vai ser um momento de crescimento, não só para vocês, mas também para mim, que, como eu digo sempre, aprendo sempre em todos os momentos de partilha que eu tenho, nestes momentos em que a minha vida se vai cruzando. Portanto, se a missão de facto é inspirar e transformar marcas, este vai ser seguramente também um desses momentos. Dúvidas e perguntas vão ser bem-vindas. Até já.